ler aqui e no vídeo de hoje, finalmente, falar um vídeo do Nerd Crônico. Esse vídeo aqui eu ainda não assisti, sobre Metal Gear Rise. Por quê? Eu gosto de assistir vídeos sobre jogos, só que eu não jogo jogos. Se eu joguei 20 jogos na minha vida e zerei 10, eu acho que eu estaria falando que eu estaria jogando um número muito pra cima. Então meio que eu não tenho muito espaço para falar de jogos mesmo, porque literal eu não tenho nada a adicionar. Vou ver os vídeos e falar, nossa, legal, maneiro, divertido. Então eu não tenho muito espaço para falar sobre os jogos, porque a minha construção, entre aspas, como gamer é extremamente limitada. Mesmo que eu consiga fazer críticas de arte, por exemplo, eu falo muito mais sobre jogos, mais como alguém que julga, entre aspas, arte, do que alguém que consome. Então eu tô meio de fora, tá bom? Então eu meio que mais estudo, entre aspas, videogame do que jogo videogame. Mas mesmo assim, em específico, Metal Gear Rising é um jogo que eu joguei e ele foi um jogo muito importante para mim, que meio que foi esse game que me despertou para... Caraca, jogos são diferentes, né? Acho que eu não sei como é que vai sair esse vídeo. Se ele não entrar no mérito, eu comento sobre. Livre-arbítrio é um mito, meu nobre. Religião é uma piada menor. A gente é um bando de peão controlado por alguém. Putz, eu lembro desse... Nossa, foi... Não, eu já vou falar aqui agora, eu queria segurar, mas eu já vou falar aqui agora. Esse cara aqui, ó, esse vilão. Eu nunca fui jogar game, isso é um fato. Os jogos que eu jogava era um COD, Modern Warfare, lá, de defesa, lá, que vem os bichinhos, você mata, modo zumbi, e Mario. Acho que o máximo que eu já joguei. Só que eu tinha um defeitozinho na minha formação de gamer. Eu até recomendo pra vocês um vídeo que é ensinando meu bebê a gostar de videogame, ou ensinando minha mãe a gostar de videogame. Que é um vídeo muito bom, que ele mostra que certas coisinhas que são muito óbvias pra gamers, não é tão óbvio assim. É padrões de indústria que foram colocados em simbiose por séculos. Por que eu tô te falando isso? Olha o que eu vou te falar do exemplo de Super Mario. Olha que bizarro. Eu jogava muito Super Mario, tipo 2 horas por dia de Super Mario World. Só que eu nunca zerei Super Mario. Eu nunca zerei Super Mario. Como assim? Você jogava muito? Nunca... Sim, eu jogava Super Mario. E como o Super Mario eu acho que é o primeiro jogo assim que eu tenho memória de pegar pra jogar muito mesmo, eu peguei o Super Mario e ficava jogando. Quando eu chegava numa parte que eu sentia que tava muito difícil, o que eu fazia? Zerava o jogo e começava de novo. Porque na minha cabeça, há mais de 10 anos atrás, se eu estivesse jogando o jogo, e isso aconteceu por causa do Super Mario, que ele vai se ensinando muito na sua jogatina, e chegasse num ponto e tá difícil, eu pensava, eu não tô bom o suficiente. Me falta alguma coisa, que é alguma fase anterior que eu não sei, ó, então eu preciso voltar nas outras fases que eu... Exatamente, melhorar elas para chegar aqui e não ter dificuldade. Olha que loucura. Eu, no bruto, eu treinava fases que eu já tinha passado, não a fase que eu tava sentindo dificuldade. Na minha cabeça isso fazia sentido, porque até certo ponto da jogatina, ele ia te ensinando a você fazer. Então, na minha cabeça, jogos não eram, na minha cabeça de criança, jogos não eram para ser difícil. Então, se eu tivesse chegado numa parte que tá difícil, o problema tá em mim. Não é que eu tenho que parar, treinar essa fase, pegar essa fase e fazer outras vezes, melhorar nessa fase. Não, eu voltava pro começo porque eu falhei alguma coisa, em algum tutorial, em alguma fase que tem alguma mecânica que eu não peguei nas fases que eu tenho que jogar aqui. Olha que bizarro. E por que eu tô linkando isso com Metal Gears? Porque, imagina, isso é um defeito de fabricação minha, da minha percepção, com o Super Mario, né? Acho que eu joguei no emulador de Play 2, né? Sim, gente como vocês. E eu, finalmente, tive um 360. Então, no bruto, você pode ter noção que no Play 2, a única coisa que eu jogava era aqueles 5.000 jogos lá. Era a única coisa que eu jogava no Play 2, era a única coisa que eu gostava. Isso... Um jogo do Ratatouille, que quando eu zerei ele, eu não sabia que eu tinha zerado. Eu zerei sem saber que tinha zerado, do Ratatouille. Era a única coisa que eu jogava. Aí eu cheguei no 360 e peguei Metal Gear pra jogar. Metal Gear Príncipe da Pérsia. Tinha zerado o Príncipe da Pérsia e fui pra Metal Gear. E eu cheguei nesse cara aqui. E eu tomei uma surra de ficar bravo, de querer tacar o controle fora. Porque acho que você já percebeu, esse boss aqui, esse bicho aqui, ele é feito pra você aprender a dar o rolamento do Dark Souls. É um tipo, você meio que dá uma parada no ar e tal, é o que é da mecânica do jogo, ou seja, meio que ele tá aqui como uma parede, ó. Se você não chegou até aqui, não sabe tal habilidade, você tá ferrado. E eu cheguei nele. Só que ao contrário do que eu fazia com o Mario, de voltar, eu tava com
eu tava gostando tanto do jogo, eu tinha achado da hora demais os combos, tava achando da hora demais a ambientação, o design, bem maneiro, bem diferente, tanto que quando eu fui pros outros Metal Gears eu senti uma dissonância e não quis jogar, erro meu, eu sei disso, mas foi 10 anos atrás, tá gente, mais de 10 anos atrás, então me perdoem. E por eu estar me divertindo, eu estava me divertindo em perder. Olha que bizarro. Óbvio que eu não estava gostando de perder, mas eu estava me divertindo. Cara, agora vai, agora vai. Aí quando eu entendi o que eu tinha que fazer, né? Porque a ler era muito óbvio, a gente estava em inglês, eu não sabia inglês. Até hoje eu não sei inglês. E eu peguei para traduzir a história desse jogo. Eu pegava o livro de inglês da escola, ficava traduzindo frases aleatórias desse jogo. E como esse jogo ele é meio que para ser contemplativo, ele tem um quê grandioso, cara. Você pega frases aleatórias, que era o que eu tava fazendo, e traduzia e vinha uma frase legal, importante pro jogo. Foi isso que eu aprendi. E foi esse boss aqui que fez eu perceber isso. Que eu percebi, caraca, isso é um muro. Isso é um muro, não é uma corrida, é um muro. Eu não vou passar daqui enquanto eu não dominar isso. Então se eu passasse sem aprender o parry, é parry, né? Se eu aprender parry, rolar, desculpa, gente, já falei. Então eu estaria perdendo. Então se eu passasse, como eu quase passei, sem o parry, eu parei e voltei pra fazer o parry de novo. Então isso me mostrou que é treino. Então, é treino, eu preciso treinar no mesmo momento e tal. Isso foi muito dissonância pra mim na época. Então foi isso que deu esse estalinho em mim. Que é muito mais o jogo ele é uma experiência, não é só entretenimento, não é só pra fazer o tempo passar. Porque antes que eu jogava era Super Mario, Bomberman e COD. Que são coisas que cada partida é uma partida. Então eu nunca tinha jogado mesmo, até o Príncipe da Pérsia, por exemplo. Príncipe da Pérsia, que estava legendado, se não me engano. E eu joguei ele porque ele estava legendado, eu achei incrível. Eu nem sabia que jogos podiam ser legendados na época, Príncipe da Pérsia, um jogo lá que eu nem lembro o nome. E esse jogo aí que eu me diverti tanto, que ele foi uma experiência tão boa pra mim, na jogatina, que me fez querer eu mesmo pegar as legendas dele e traduzir. No freestyle. Ficou uma porcaria, eu tenho certeza que eu não entendi de certo como é que é a história por causa disso, sim, mas isso me deu uma vontade. Pra mostrar que como os jogos são experiências, às vezes se a experiência, mesmo que não agradável, você ver valor nessa experiência, você vai mesmo sofrendo. Que é o que muito amigo meu fala que de Dark Souls. Quando eu cito isso daí, quando eu falo isso aí, meus amigos falam, cara, é Dark Souls inteiro. Que você vê algo diferente, algo que é frustrante, só porque você quer passar, você tá jogando pela experiência, que jogos não são apenas diversão, então experiências, então experiências que querem te frustrar, tem experiências que querem te alegrar, tem experiências que querem até mesmo te deixar no meio entediado. Foi isso que eu senti nesse jogo. Memes, o DNA da alma, menor. Eles moldam a nossa vontade. Eles são a cultura. Eles são tudo que a gente passa pra frente, meu nobre. Se tu expõe as pessoas ao ódio por um tempo, elas aprendem a odiar. Elas viram portadoras. Inveja, ganância, desespero, tudo meme. Tudo passado pra frente, menor. O que você acha sobre o que o Monson falou antes, sobre memes? Acha que a gente tá condenado a seguir uma rotina programada e que não existe livre-arbítrio? Bom, você sempre terá restrições baseadas na cultura que nasceu. O conceito de memes foi proposto pela primeira vez por Richard Dawkins, um livro chamado O Gene Egoísta. Dawkins, um biólogo, afirmou que mesmo que as ações de um ser vivo pareçam ser altruístas, cada um dos seus genes ainda está envolvido no comportamento egoísta. Tudo isso por uma questão de sobrevivência. Ouvi falar disso. Ele passou a definir os memes como um tipo de unidade autorreplicante. Eles são genes de uma cultura, da moda, as progressões de acorde na música, até mesmo a expressão política. E assim como genes normais, eles se replicam, eles crescem, infectando mais e mais pessoas. Você compra uma camisa que gostou, veste ela, outras pessoas veem você usando e aí compram pra si mesmas. Os genes da cultura. Soa meio pomposo. Mas como Dawkins dizia, os memes também podem transmitir coisas inúteis, até mesmo as partes ruins de uma cultura. Por exemplo, a ideia de que ter muito dinheiro é o objetivo final, aquilo pelo qual todos devem lutar. Como nos Estados Unidos. Na real, em qualquer país capitalista. De toda forma, você ainda pega esse meme de adoração ao dinheiro e não apenas está tentando ficar rico, você também está espalhando essa ideia para outras pessoas. E aí você começa a espalhar a palavra por aí de como é importante ter sucesso, ganhar status. Exato. E memes realmente contagiosos podem ser ainda piores. Por exemplo, vingança. Um cara vê seus compatriotas mortos pelo terrorismo, então ele vira um terrorista e retalha. É um loop infinito. Isso que da hora nesse jogo, o que eu traduzia nele na época que eu joguei ele era uma frasezinha muito da hora, muito legal. Eu não traduzi tudo porque, né, convenhamos, né? Eu acho que até algo muito engraçado da gente pensar que a falta de acessibilidade faz um filtro de perfil de cliente muito gigantesco, né? Imagina antigamente, quando você não tinha nem legenda para os jogos. Então imagina o quanto eu tive que estar me divertindo. Nossa, agora que eu lembrei do Hack and Slash, né? Tipo, eu não joguei God of War, por incrível que pareça. Eu tinha um Play 2 e não joguei God of War. Exatamente. Quando eu joguei o Hack and Slash desse jogo, eu ficava hipnotizado. Eu achava extremamente divertido. Eu tava me divertindo tanto com o Hack and Slash que eu parava pra... Tá bom, me diverti demais. Deixa eu dar uma lidinha aqui na história
Aí eu me diverti com essa, é loucura. Essa sequência de diálogos vem de um dos jogos mais incríveis que eu já tive o prazer de jogar, Metal Gear Rising: Revengeance, de 2013. Ele é um spin-off da série Metal Gear, e pra ser sincero em relação a essa 2013, caraca. série, eu não sou muito fã. Pra falar a verdade, eu joguei 2 Metal Gears, o Ground Zeroes, que na real é um prólogo que dá pra fechar em 2 horas, e o Rising, que, como eu já disse, é um spin-off. Mas eu tô ligado que a série Metal Gear sempre teve como foco tramas políticas e sociais com uma abordagem exagerada aos principais players da política mundial. Só que nenhum jogo que eu joguei me impressionou tanto quanto esse aqui, por conseguir prever com precisão o comportamento da internet, dos memes e, de certa maneira, alguns eventos da política internacional na década seguinte ao seu lançamento. De um jeito que, olha, às vezes até me assusta. Por exemplo, os Não é pra assustar, não. A gente pode achar jogos, eles fazem autorreferência, assim. É a mesma coisa dos Simpsons, sabe? É a mesma coisa dos Simpsons. Quando você faz análises antropológicas, quando você pega o padrão de conduta humano, mesmo que ele seja imprevisível dentro do seu macro, dentro do seu micro você é. É como se você falasse, você vai ter fome hoje. Sim, você vai ter fome hoje. É meio que é isso que forma. E quando o impressionante desse jogo é que ele foi para fazer apenas um background de política, de uma análise, ele foi muito profundo. E as fontes que ele estudou para colocar no jogo eram tão profundas e eram estudos tão bons que eles refletiram seus estudos nos estudos reais, nos estudos de casos, que acabou refletindo na sociedade. Os criadores de Metal Gear Rising deram essa fala bem peculiar para um dos principais personagens do jogo, o Senador Armstrong. Em determinado momento, solta um Muito top. Aí, 3 anos depois do jogo ser lançado, quando Trump concorre à presidência dos Estados Unidos em 2016, o slogan de campanha que o cara usa é And we will make America great again! E tá, eu sei que isso fica um pouco menos impressionante quando você descobre que esse slogan foi usado pela primeira vez pelo Ronald Reagan em 1980. E o que isso significa? Eu falei... Não falei aqui não. Falei no Twitter. Que é viés de fonte primária. Que é o Trump estudou a história dos Estados Unidos do partido dele na mesma fonte do que os produtores que estavam fazendo o jogo. Então, se você estuda a mesma fonte, vocês vão falar coisas semelhantes. Por isso, foi por causa disso. Esse é um dos pontos, tá bom? Então, é isso que me deixa impressionado. Que eles tiveram que estudar muito para fazer pequenas referências. E mesmo que eu não concorde com tudo que lá é dito, porque não precisa. Quem falou que dali era o vilão, ou até mesmo, porque não, é para provocar, para tirar você do status quo. Porque nós estamos tão acostumados que consciência ou ser humano ser uma palavra que a gente só usa, que a gente não pensa nela. É isso que faz desse jogo ser tão impressionante. Um político que é do mesmo... Já dizendo que se eu falar alguma besteira do jogo, eu joguei ele há 10 anos atrás, na minha própria tradução. Eu pegava um livrinho e ia traduzindo. Ai, Li, porque você não traduziu no Google Tradutor 10 anos atrás? Você acha que eu sabia que era Google Tradutor? Você acha que eu sabia que era Google Tradutor? Eu fui saber o que era Google Tradutor quando eu tentei jogar, acho que Sonic Unleashed, se eu não me engano. Era algum jogo do Sonic, foi o único jogo do Sonic que eu joguei mesmo, pra tentar zerar. Eu acho que era um Unleashed, um 360. Tentei jogar o Sonic Unleashed, cheguei a um ponto que não conseguia avançar. Não sabia o que era pra fazer na história. Aí eu não sabia. Eu fui ver, pesquisar, mas fui traduzir um monte de coisa aleatória. Eu perdi o que tinha para fazer. Hoje em dia eu lembro que eu acho que era pegar algumas estrelas, desisti de jogar, porque eu tentei traduzir e fui ver as cutscenes do jogo no YouTube. Aí foi daí que eu descobri tradução, que o pessoal falou, traduz lá nos comentários. Mesmo partido do Trump. Make America great again. Mas o fato dos criadores de Metal Gear Rising terem escolhido um slogan político de uma campanha presidencial que aconteceu há mais de 30 anos antes do jogo ser lançado, 3 anos depois do game, o Trump usar esse slogan, mesmo sendo uma coincidência, é impressionante. E isso é só uma das características. É mais ou menos coincidência, tá, gente? É mais ou menos coincidência. Isso daí é a mesma coisa do efeito pirâmide. Não no nível dos efeitos pirâmides, quando eu quero fazer uma estrutura simples, que consiga sustentar muito peso e que eu consiga colocar com blocos pirâmide. Por isso que várias culturas que nunca se conectaram acharam uma solução comum que é pirâmide. Então, o que deixa impressionante é o que os caras estudaram da cultura americana para fazer isso daí. Não tá de sacanagem. Ao ponto que eles fizeram uma pesquisa que um político de verdade faria para fazer o quê? A sua política. Muito top. Características que impressionam nesse jogo. Fora uma trilha sonora simplesmente absurda. Ai, nossa, lembrei. Ai, que nostalgia. Nossa, que nostalgia. Eu já falei aqui, acho que no meu vídeo do canal principal sobre Primal, que eu sempre fui muito ignorante à música. Mas mesmo eu sendo ignorante, eu sempre tive lápis. Isso significa o quê? Porque, Ale, você tá falando de jogos, mas você não é um cara que conhece de jogos. Fato. Mas eu ainda sou um cara que estudou muito animação, que estudou muito outras formas de artes e que fui artista. Eu trabalhei com fotografia artística. Então, mesmo que eu não seja
um componente da arte de fazer jogos, eu já fui um componente da arte de fazer fotografia. E mesmo que são artes diferentes, a intencionalidade, que é a intenção do artista, é a mesma. Então, mesmo que antes eu olhava para uma trilha sonora e não via valor, porque eu ignorava o som, deixava no mudo, ou a minha TV não era boa, eu não me importava com o som, eu via que certas músicas faziam mais sentido, certas músicas tinham mais carinho, certas músicas eram tão padrões que eu me lembrava comercial, e certas músicas eram tão épicas e encaixavam tanto com o momento da batalha que eu sentia, essa música tem algo diferente, é que o pessoal chama de conhecimento de simbiose. E nesse jogo eu senti isso, viu? Tá bom? Então, mesmo que eu fale assim, o jogo das minhas expertises é o mesmo, mas ainda eu consigo ver eu vejo jogos como uma das partes mais bonitas da indústria e da arte nos dias modernos. Eu acho que jogos são a arte moderna, só a arte modernista. Eu vejo muito isso. Ao ponto que jogos são, acho que, o único estilo de arte que está conseguindo transformar, transliterar quase todos os estilos de arte organicamente. Como assim? Porque a gente pode pensar o que é um jogo, né? Vamos pensar aqui rapidinho. O que é um jogo? Um jogo é simples. Um jogo é um jogo. Ponto. Lê, mas o que constitui um jogo? Um jogo é para você se divertir? Tá bom. O que é diversão? O que é entretenimento? Entretenimento é fazer o tempo passar mais rápido. Resumindo aqui, é uma definição mais simples. Isso que você está entretido, fazer o tempo passar mais rápido. Por que esse tempo, fazer o tempo passar mais rápido, ou você está feliz com esse tempo, você tem que estar rindo? Por que você não pode estar? Por que você não pode estar sentindo medo, raiva, repulsa, frustrado? Por isso que muita gente erra a achar que jogos são igual como se fosse um brinquedo. Não. Jogos são experiências. Você já viu no YouTube? Vão lá, Transformers, aqueles Transformers que a pessoa fica 2 dias montando, peça por peça, aí a pessoa pergunta, poxa, mas por que você compraria algo assim? Pô, não dá nem pra brincar. Exato, não é pra brincar, é pela experiência, pela sensação do ponto A de não estar montado do ponto B aonde está montado. Então, jogos são experiências que podem ser boas, positivas, só que é o que acontece. O que isso muda, Lê? Se jogos são experiências, nem toda experiência é para todo mundo. Vamos dar um exemplo? Dora Aventureira. Dora Aventureira foi pensado para um homem adulto de 25 anos? Talvez. Mas não. Então o que acontece? Tem jogos que são feitos, e isso acontece muito em jogo mesmo, por quê? Porque o jogo é tão simbiótico. Veja o vídeo que você vai entender de ensinando a minha criança a aprender a gostar de jogos. É muito bom. Eu acho que é uma tradução. Tem tradução. Eu lembro que eu vi ele legendado pela legenda do YouTube e depois eu vi pela tradução. Alguém dublou esse vídeo. Então o que acontece é que tem certas experiências que não são para todo mundo. E isso é contra a indústria. Temos o filme da Marvel e temos um filme do Scorsese. Temos um filme que é 1h20, extremamente formulaico para fazer... forma. Temos um filme de 3 horas que é feito para ser cansativo, para você se cansar, para no final você estar cansado, apenas para você estar ressonante com o personagem no final. Olha que loucura. Ambos são arte, mas um tem um intuito de fazer uma experiência mais única, que talvez nem todo mundo entenda. E outra que é formulaico. Ele pensa, vou fazer um filme para que o máximo de pessoas no mundo gostem. Tá entendendo o ponto? Nossa, Lê, então quer dizer que um é arte, outro não. Não, gente. É porque buscar fazer algo universal é uma forma de arte, é uma forma da comunicação. Tradução é uma forma de universalização. O que acontece são experiências, e jogos, eles focam muito nisso, porque tem a gameplay. Então você pode ter um jogo que dane-se a história. Só porque a gameplay é maravilhosa, a experiência da gameplay é maravilhosa, você está se divertindo. Pode ter jogos que a gameplay é extremamente básica, mas que a história é tão boa que dane-se a gameplay básica. E tem jogos que conseguem fazer bem boa parte dos dois. E aí que tá. Como os jogos são experiências priores, porque tem o ser humano mexendo, você tem jogos que são focados. Assim como no cinema a gente tem o gênero de humor, terror, romance, nos jogos a gente tem o gênero que ele foca por um tipo de público, um Undertale da vida, um Hollow Knight, esse estilo, e depois vai para outro estilo. Por isso que muita gente reclama, por exemplo, do realismo. Eu não sei se você percebeu, o realismo em animações durou muito mais tempo do que o realismo, e com muito mais obras, em jogos. Muita gente cansando de realismo. Mesmo que, em comparado
a animação, cara, um amigo meu que foi virar animador 2D, ele queria fazer filme, ele queria fazer série, foi fazer animação 2D pra jogo, pra você ter noção. Então, olha que loucura, nós temos uma indústria mais diversa, uma indústria que é muito mais pessoal, uma indústria muito mais focada em criar experiências, não precisa ser experiências únicas, mas é focar na experiência do usuário. Se eu quero fazer o usuário se sentir frustrado, a lá Dark Souls, é o que vai ser. Dark Souls, ao ponto que o pessoal brinca, todo amigo meu me fala, e eu já joguei um pouquinho mais, um amigo meu que é a testemunha de Dark Souls, aí falou, cara, a pior coisa que as pessoas fizeram foi Dark Souls pegar a taxa de jogo difícil. Dark Souls não é difícil. Dark Souls é um jogo, é uma experiência, é um jogo diferente. Ele quer te dar uma experiência diferente dos outros jogos. Os outros jogos se facilitam. Dark Souls se dificulta. Os outros jogos querem que você ganhe. Dark Souls quer que você perca. Os outros jogos tentam tornar todo o ambiente amigável, convidativo. Dark Souls vai ao contrário. Os outros jogos querem te puxar para você terminar o jogo. Dark Souls quer te empurrar. E isso não é questão de não é bom. É a questão de a intencionalidade dos outros jogos é ser o mais universal possível. Já Dark Souls, não. E muita gente foi jogar Dark Souls querendo esse tipo de experiência. Não é questão só de ser difícil, que Dark Souls não é difícil. É um jogo que não está preocupado em fazer você ser o protagonista. Entre aspas, tá bom? Só explicando isso daí, tá, gente? Acho que eu viajei um pouquinho, né? Desculpa. É culpa da nostalgia, culpa da nostalgia. Fora os personagens memoráveis. Cara, eu acho esse protagonista muito... O designer dele, eu acho ele... É suco dos anos 2000? É muito, mas eu acho muito maneiro. É um designer espalhafatoso, muito... Aí não tem palavra. Não tem palavra. É maneiro. Da hora. Foda. Fora um dos melhores brasileiros dos games. Verdade, né? Fora um dos melhores vilões da história dos games. Aquele cadastro é muito bom, mano. E finalmente, fora tudo isso, ele ser um dos melhores hack and slashes já criados pelo homem. Cara, eu lembro quando eu cheguei a primeira vez na luta final, o que aconteceu lá no final, aquele mini plot twist. Eu tava tão incongruente, eu tava falando, não pode acabar agora não. Eu comecei a ficar tão nervoso, eu lembro disso, tá? O pessoal, nossa, você lembra de coisa de 10 anos atrás? O pessoal pode achar, não, gente, é porque foi algo realmente que marcou. Como eu falei com o Primal, fui lá ver Primal no canal principal, eu nunca fui uma pessoa que era muito diversa nas minhas formas de entretenimento. Eu sempre fui mais focado. Eu gostava mais de assistir, né? Se quiser me dizer, eu era preguiçoso pra jogar. Então, quando eu peguei uma obra que foi aquela cola, aquele burst, meu Deus, que obra boa do caramba. E quando eu estava chegando no final dela, eu tava só em negação. Eu comecei a morrer. Não de propósito, mas porque eu tinha sentido. E tá acabando. Eu não queria tanto que acabasse que eu comecei a jogar mal. Acho muito engraçado isso. Esse é Metal Gear Rising Revengeance. Um jogo... E finalmente, fora tudo isso, ele ser um dos melhores hack and slashes já criados pelo homem. Esse é Metal Gear Rising Revengeance. Um jogo que eu recomendo sempre que é possível e que já é tudo isso desde o dia do seu lançamento. Mas por algum motivo, quando ele saiu, as pessoas odiaram esse jogo. Ah, verdade. Nossa, verdade. Eu lembro a primeira vez que eu terminei esse jogo, eu fui para um fórum perguntar, caraca, gostei do jogo, quais outro jogo de Metal Gear? Cara, gente, eu perguntei pro pessoal, gente, acabei de jogar Metal Gear, adorei, qual outro Metal Gear parecido com esse daí? Tem um, tem dois, de preferência o pessoal encasquetou falando mal desse jogo. Ah, esse jogo é muito ruim, ele é um desserviço pra Metal Gear, esse jogo é padrão, alguma coisa assim, ele é muito padrão, vai trazer um monte de norme pro Metal Gear e tal, descascaram. Aí eu peguei, aí eu ignorei, peguei o Metal Gear, vi, não tem nada a ver com o Metal Gear, é muito diferente, não, dropei e voltei, a gente me indique jogos iguais Metal Gear. Aí ninguém me respondeu. Olá, pessoas que habitam os confins da internet. Aqui quem fala é o Tucas e calma. Porque eu sei que no momento em que a internet começou a reconhecer que Metal Gear Rising é um jogo bom, todo mundo que não gostou dele em 2013 sumiu. Quase todo comentário que eu vejo na internet hoje em dia, quando o assunto é a receptividade desse game, é algo do tipo, eu sempre gostei desse jogo, desde o lançamento. Eu nunca entendi porque as pessoas não gostaram dele. Eu não, eu era diferente desse pessoal. Pois é. Eu sou noob demais em jogos pra querer ter qualquer tipo de egocentrismo. Eu sou muito noob. Eu tô falando, se eu tiver 20 jogos jogados, é muito. Jogos que eu zerei, assim, de cabeça foi Ratatouille, do PlayStation 2, Metal Gear Rising, The Last of Us, parte 1, parte 2, na casa de um amigo, porque eu não tinha dinheiro pra comprar o jogo. Foi um saco. E Príncipe da Pérsia. Acabou.
E os jogos que eu mais joguei na minha vida, que foi Bomberman, Super Mario World e acho que é Gears of... Metal Gear, não. Call of Duty, Golden Warfare. Jogos que eu nem clicar na campanha, eu só queria jogar. Que é o clássico jogo, né? Jogar. Os civis alemães falaram mesmo no final da Segunda Guerra. E é até difícil mostrar alguns comentários sobre a receptividade da galera em relação a esse jogo em 2013, porque dos criadores de conteúdo que eu acompanhava e que fizeram conteúdo sobre Metal Gear Rising, ou deletaram o vídeo ou desabilitaram os comentários. E assim, deixa só eu fazer um disclaimer e deixar claro que isso não é uma crítica pra essa galera. Primeiro que em 2013 a internet tava em outra vibe. E segundo que... Cara, qual é o problema de eu falar, pô, eu queria os mesmos moldes de Metal Gear antigo, receber isso e não gostei. Pô, mas você não consegue dar a chance pro jogo mais uma vez? Aí você fala, não, sim, acabou. Esse é o problema. O problema é que na internet, como o pessoal trata tudo como argumentum, ele quer sair por cima de tudo, não tem essa humildade de, pô, falei besteira no jogo, viu? Fui precoce 10 anos atrás e a minha análise estava meio enviesada porque eu queria um repeteco. Pode ser. Ou o jogo era inovador demais para a época, acontece isso bastante. E eu falo isso não com experiência de jogo, eu falei que eu não tenho, é com filme. Tem muito filme que é assim. Muito filme que o pessoal chama até de... que é o revisionismo. Que o filme lança, todo mundo odeia, e depois de 10 anos o pessoal percebe que o filme era genial. E isso acontece muito. Principalmente porque a percepção do público é muito vinculada ao padrão da indústria. Sabe quando o pessoal pede pro Dark Souls ser mais fácil, ter um modo fácil? Como se o padrão da indústria não fosse o modo fácil. É que o padrão da indústria condiciona a percepção de consumo. Ou seja, isso acontece muito mais em filmes. Se a gente está na época do cowboy, na época dos heróis, as pessoas começam a querer inconscientemente ou consumir inconscientemente todo tipo de obra com o filtro, com o óculos de filme de herói, de filme de faroeste. E quando você tem um filme, uma obra, uma série, um jogo que vai um pouco contra, isso cria dissonância. Você está esperando o quê? Clichê. Sai desse clichê. Só que você não é tão ativo no seu consumo, seja assistindo filme ou jogando, para você ver uma quebra de clichê como algo positivo. Porque às vezes você pode, pô, quem aqui estava cansado de filme de herói lá em 2012, depois do primeiro Vingadores? Não, a gente não estava saturado. O problema é que a saturação precisa vir para você primeiro ver a beleza na quebra de padrão. E talvez seja isso que tenha acontecido. Ele veio sendo diferente na época que o pessoal não queria que ele fosse diferente. O que acontece com muito tipo de filme. Muitos filmes acontece isso mesmo. Que ele vem sendo diferente, só que ele é tão diferente que as pessoas não conseguem ver o valor. Não conseguem ver o valor. Eu já vi isso. Se me permitem de novo fazer mais um exemplo. Eu estava assistindo um filme. Eu adorei a filosofia budista que o filme tinha sido colocado. Filosofia budista. Olhei para o meu amigo que tinha assistido comigo, né? Fui no Corujão, foi um Corujão, a gente tava meio de estudante, pegou uns 5 caras, umas 3 meninas e fomos assistir o filme. Eu adorei o filme apenas pela referência e a conexão que o budismo tinha com a história, com a reencarnação. Porque sabe o que o pessoal todo falou? Filme chato, não tem ação. Não gosto disso. E como eram meus amigos, eu não ia falar assim, tipo, seu burro, seu ignorante. Não, eu falei, pô, cara, é que a história foi muito boa. Aí o cara falou, mas eu não me diverti. Você quer que eu faça o quê? Adivinha? Esse cara, eu tô contando isso pela ironia do destino, é o meu amigo budista hoje em dia. E hoje em dia ele chora ao assistir esse mesmo. Essa é a ironia. Que às vezes o filme... Só que, pelo amor de Deus, eu não sou do time que fica falando que tudo é bom, só depende da proposta. Vem com essa não. Existe proposta e existe intenção. Agora, se você consegue passar a intenção que você quer, é completamente diferente. Uma coisa é quando a maldade ou a pouca vontade está pelo consumidor. Outra coisa é quando a pouca vontade está pelo produtor. É um cabo de guerra. É a dinâmica da comunicação. Ambos, dos dois lados da comunicação, tem que estar tentando se comunicar. Senão não sai. Não adianta, tá bom? Então, se você vier, tudo é bom, só não é pra você, aí é bullshit, viu? E eu mesmo, de vez em quando, acabo privando meus vídeos de 4 anos atrás. Talvez você se pergunte, nossa, isso é pra você fazer uma espécie de escassez digital do seu conteúdo? Não, é porque de vez em quando eu clico aleatoriamente em algum deles e acho uma bosta. Enfim, o ponto é, se eu faço isso, quem sou eu pra julgar quem faz o mesmo com... Mas, encontrando alguns desses raros conteúdos da época, eu achei um comentário feito há 2 anos atrás. Coincidentemente, quando eu também joguei o game por conta de uma explosão de memes de Metal Gear Rising que começou a pipocar na internet. Não, eu joguei no 360 mesmo. Não foi nessa coisa dos memes, não. Do 360, tá bom? Eu tenho que voltar, só que falta dinheiro. Eu tava pensando em assinar o Game Pass, só que a mim falta tempo. E eu sou do tipo que se eu colar no jogo, eu vou
vou quebrar com o meu flow de trabalho, eu trabalho em casa, então você já tem noção que o flow de trabalho é muito coisado. O que me afasta hoje em dia dos jogos é a inconstância de tempo. Se eu quiser assistir um anime, eu sei que o tempo do anime tá feitinho. Se eu quiser jogar um jogo, depende muito da minha emoção, do meu estado emocional, do quanto eu gostar, do quanto eu não gostar do jogo e por aí vai. Mais pra frente nesse vídeo eu vou falar sobre essa explosão. Mas enfim, o comentário dizia o seguinte: quando vi esse vídeo na época achei que o jogo era ruim. Agora eu tô jogando graças à retrocompatibilidade do Xbox e que jogo incrível, PQP. Como é bizarro o quanto você pode ser influenciado e perder ótimas experiências. Pois é, isso não é uma novidade pra mim e eu acredito que também não seja pra você. Mas a percepção de como a gente é induzido a gostar ou desgostar de games e outras mídias muitas vezes acaba sendo influenciada pelo gosto particular, produtores de conteúdo que a gente assiste. Eu mesmo. Nossa, eu falo muito disso no canal. Eu gosto de chamar da balança dos gostos. Eu não sou do tipo que toda obra é uma boa obra. Não, meus ovos que é assim. A questão é balança dos gostos. Cada pessoa coloca pesos diferentes nessa balança. Pode ter uma obra que ela tem 1 milhão de erros, mas esse 1 milhão de erros, para a pessoa que está assistindo, não tem peso nenhum. Então, se tem 1 milhão de erros, só que não tem peso nenhum esses erros, a balança não mexe. É isso que acaba acontecendo. O que muitas vezes acontece com quem consome muito o jogo. Um crítico, você vê um crítico e fala, nossa, os críticos são muito chatos, eles ficam pegando pesado em coisas que não importam. É a forma que eles têm. Você consome diferente quando você joga um jogo, você consome diferente quando você joga 10 jogos, você consome diferente se você joga 100 jogos, você assiste diferente quando você assistiu 1000 filmes, e por aí vai. Então, e tem uma diferença, você pode só consumir ou você pode viver. Como eu falei, muita gente trata o entretenimento apenas como uma sucessão de imagens que vai fazer essas 1h20 passar mais rápido. É só isso que você quer. Se você começou o filme e terminou o filme e você não sentiu o tempo parar, o filme foi bom. Dane-se o nível de qualidade. Já tem pessoas como eu, beleza, o filme foi divertidinho, mas a questão de roteiro não foi legal, questão de adaptação não foi legal, essas outras questões, para mim, o filme só ser divertidinho não compensa tanto. Às vezes eu quero não apenas o tempo de eu estar assistindo, eu quero depois do filme pensar nele, pensar no filme. Eu já falei isso algumas vezes aqui no canal, eu tenho que ficar repetindo porque o canal é minúsculo, né? Infelizmente, me perdoem, por isso que os vídeos ficam gigantes e eu fico muito prolixo. Exatamente porque aí você consome diferente. E muitas pessoas assistem o filme e esquecem do filme. Eles não saem do filme e ficam pensando, ato 1, ato 2, ato 3. Até eu tenho dificuldade de identificar o ato nos filmes hoje em dia. Eu falo começo, meio e fim, até hoje, pra você ter noção. Então, muitas pessoas não fazem nem sequer esse pensamento. Então, pensa, eu vou consumir 1000 filmes, só que eu vou consumir 1000 filmes apenas como se fosse entretenimento. Acabou a cena pós-crédito, nunca mais vou pensar nesse filme, a menos que esse filme me impacte e me faça chorar. Por exemplo, que é o padrão das pessoas. Usando o filme, porque infelizmente é o jeito. E você acha então que é diferente se eu pegar 1000 filmes, terminar o filme e pensar, uma estrutura lógica? Pode acontecer. O que acontece para muitas pessoas é, o filme só ser um entretenimento bobo, para eu me divertir nessa 1h20 e não ter nada mais nada mais de arte para eu, nossa, acabou o filme. Exemplo, eu tenho certeza que você já pegou um filme ruim e saiu do cinema, aconteceu comigo mais recente, é o Amor e Trovão. Eu fiquei 1h20 reclamando desse filme com os meus amigos. E você acha que eu vi o tempo passar? Se entretenimento é fazer o tempo passar, imagine filmes que você, depois do filme, pode ficar horas elogiando ou horas falando mal. E eu acho que falar mal não é tão gostoso. Então, o filme ele tem que ir além. A obra tem que ir além. Então, isso acaba criando esse tipo de percepção de consumo. Então, você tem pessoas que são muito exigentes, são pessoas que não são tão exigentes. Tem pessoas que ele vem de um tipo, de novo, vejam o vídeo lá ensinando meu filho a ser gamer, a gostar de jogos. Acho que tem dublagem, tá bom? Que vocês vão entender quão complexo é a formação do seu gosto. Porque se a formação do seu gosto fosse, eu gosto disso por causa disso, rapaz, seria muito fácil. É muito complexo o peso que você dá para as coisas, tá bom? Mesmo por muito tempo acreditei que Mega Man Legends, que é um dos games mais amados pelos fãs de Mega Man e que esperam por um retorno dele assim como eu espero de Dino Crisis, era um jogo ruim. Só porque o Wing Videogame Nerd não curtiu e abordou os pontos fracos dele no seu especial de Mega Man. E olha... esse é um problema muito gigantesco que é por causa da internet. Eu já falei, você assistir vídeos de jogos, eu assisti muitos vídeos de jogos, só que eu não vou dizer que porque eu assisti um vídeo de um jogo, eu joguei o jogo. Jogos não são filmes. Nem filmes, você pode dizer, dar uma crítica por um vídeo de alguém. Imagine um jogo que tem gameplay e tem aspectos pessoais dentro. Eu tenho vários jogos que eu sei do começo, meio e fim, tá? Que eu nunca nem cliquei para jogar. Eu tenho memória ruim.
eu tenho memória ruim. Então, se eu não revisitar esses vídeos, eu vou poder jogar o jogo sem nenhum problema. E eu já fiz o teste, pelo menos pra mim. Se eu não pegar um vídeo sobre Dark Souls e reassistir ele umas 3 vezes, ou assistir vários vídeos falando sobre Dark Souls, a primeira vez que eu vou realmente jogar Dark Souls vai ser como se fosse a primeira vez, tá bom? Isso acontece muito comigo. Minha memória é ruim e eu uso isso como uma forma de ter um entretenimento até mesmo melhor, tá bom? Então, se você não falem que nada é bom, nada é ruim, usem para economizar o seu dinheiro, tá? Só que nunca falam, esse jogo é ruim. Não. Eu escolhi não jogar esse jogo porque uma pessoa de confiança falou que ele não é tão legal. O problema, meu amigão, pessoas de confiança têm que conhecer você. Quando você pega um youtuber, você que tem que conhecer o youtuber. Eu gosto do Tulkas, só que não pelo que ele gosta de jogar. Eu não jogo. Mas porque eu gosto, porque ele é carismático. Não é porque o Tuca gostou que eu vou gostar. Exemplo, Rafa Camargo. Eu adoro o canal do Rafa Camargo. Gosto do humor simplista dele. Gosto da edição. Gosto como ele é carismático. Ele gosta de terror. E eu detesto terror. Não porque eu sou corajoso. É porque eu sou cagão. Então, um filme que me faz eu ter medo eu não gosto. Então, ele adora terror. Eu não gosto. Então, ele vai lá e recomenda o terror. E porque ele falou que o terror é bom, vou assistir, vou gostar? Não. Então, a questão é, quando um youtuber faz uma recomendação, faz uma crítica, quem tem que ter a responsabilidade de filtro não é o youtuber. É você, telespectador. Está nas suas mãos. Você está tendo acesso à crítica desse youtuber. Então, você pode pegar o viés desse youtuber. Ele é um cara que gosta mais de jogo antigo. Eu não gosto de jogo antigo. Então, talvez a crítica dele para esse jogo não seja tão legal. O senhor Wilson, ele não gosta de futebol, não joga de jogo de esporte. Então, tá vendo qual é o ponto do filtro? Você tem que achar qual youtuber tem os santos que batem e quais os gostos dele, gostos por jogos, não por carisma, nem por edição, mas batem com os seus, entendeu? Muito além de, eu gosto desse jogo, eu não gosto, tem que ver o porquê ele gosta. Eu tenho um amigo meu que falou de Dark Souls. Se eu falo que Dark Souls é difícil, tem chance de ele dar um tapa na minha cara e falar, não, tira da sua boca, Dark Souls é fácil, Dark Souls é uma experiência, ele é uma obra de arte, ele é uma experiência pessoal para cada pessoa, e por isso que não pode ter modo fácil, por isso que você não pode querer dar pausa, é a experiência, é o que Dark Souls é, e você tem que ir como se fosse a vida real para isso, Dark Souls, isso que é Dark Souls, tá bom? Aí, para você ter noção, então, como a pessoa consome. Aí a pessoa gosta de um The Last of Us, de jogos realistas, do Red Dead Redemption. Aí você já pega essa pessoa e joga para jogar um Bomberman. Olha que exemplo. Eu joguei muito Bomberman na minha vida. 2 pessoas e Bomberman eu tô entretido por no mínimo 3 horas. É só a ironia do destino. Agora, como produtor de conteúdo, depois que Callisto Protocol chegou no Game Pass, no PlayStation Plus, o vídeo do meu review sobre esse game começou a ter algumas visualizações mais recentes. E eu recebi comentários de pessoas que, ao contrário de mim, jogaram esse jogo sem grandes expectativas e tiveram ótimas experiências. Experiências totalmente contrárias das minhas. E dá essa volta em que agora eu tô do lado oposto, em que mesmo eu falando para as pessoas jogarem para formar a opinião delas, como inclusive eu fiz no vídeo de Callisto Protocol, ainda Não adianta. As pessoas, a priori, vêm por vídeo review, vêm por vídeo coisa, não por preguiça. Às vezes elas não querem nem jogar. Eu já vi gente que compra o jogo e joga por vídeo. Ai, que vontade dessa pessoa. E joga por vídeo, pra você ter noção. Então, às vezes as pessoas têm preguiça de pensar, preguiça de desenvolver o próprio gosto. As pessoas só têm preguiça. Então isso vai acontecer sempre. Agora você ter responsabilidade na sua fala e criar jargões e criar conscientização, de boa. Então você tem, igual o pessoal fala, coloca no final do vídeo, que para mim é o mínimo, minha opinião, é a minha forma de jogar. Se não for mentira, não tem problema, já acontece. Expectativa é pessoal de cada um. Eu já vi muita gente que falou assim, nossa, eu fui esperando assistir o pior filme do mundo. E não achei tão ruim. Parabéns. Eu fui esperando que assistir o filme, achando que ele seria um filme medíocre, e peguei um filme horroroso. Qual dos dois você acha que o soco doeu mais? Você tá vendo? Então, pegar grandezas infinitas e tentar bater nelas não dá certo. É o que acontece. Então não tem como fugir disso. Mas você pode criar mecanismos que diminuam esse problema. ainda causa uma sensação muito esquisita saber que a minha experiência pessoal com certos jogos pode acabar influenciando de maneira negativa. E quem tem que ver isso é você. Eu não vou conseguir ir na sua casa e impedir de você clicar no meu vídeo. Eu também não vou me autocensurar, porque você, se me permite ser grosso, é um incompetente que não consegue fazer uma autoanálise básica e perceber, caraca, eu sou muito influenciável. Se o meu youtuber favoritinho falar,
esse jogo é ruim, eu não vou conseguir, eu vou ir com tanta má vontade que eu vou estar no Elden Ring pedindo grama realista. Porque jogo bom é Red Dead Redemption. Você tem noção que, no Brasil pelo menos, a bolha gamer é muito grande para pessoas que jogam tão pouco. E eu não tô brincando, eu já percebi isso muito. E olha que é uma percepção de alguém de fora, então não tem viés de purismo nem não. Eu já vi. Ao ponto que... Por que eu falo isso? Porque eu já vi gente reclamando de Metal Gear Rising dando argumentos que não estão nos jogos. Pra você ver, então a pessoa nem sequer jogou. Tá pegando argumentos de outra pessoa, telefone sem fio, basicamente. Não tem muito o que fazer. Então, a meu amigo que tá assistindo, sua responsabilidade. Eu faço o mínimo. Eu coloco lá no começo dos meus vídeos, ó, esse vídeo aqui, esse filme, não é pra quem não assistiu. Aí eu venho, vai a cabinha lá no comentário, nossa, você não fala do filme, você não explica o filme. Eu não vou explicar o filme, porque os meus vídeos são pensados para quem acabou de assistir o vídeo. Assistiu o filme, vai lá e vê o meu vídeo. É isso que é pensado. Eu não vou dar, mas porque eu dou a sinopse. Eu falo até em paráfrase, exatamente para pessoas que querem, de qualquer método, consumir a obra pelo meu vídeo, não vão ter argumento para ficar distorcendo e falando besteira. Ativa a percepção da galera que me assiste. E é por isso que eu sempre digo que JRPG é uma merda. Bom, sabendo que seres humanos... Ah, sacanagem, né? É que JRPG... Eu sei um pouquinho sobre JRPG porque eu jogo Genshin. E sempre quando eu reclamo que Genshin tem muito texto e que a história é contada de uma forma ridícula, sempre vem alguém... mas Persona faz... Sei lá, o pessoal acha... Como eu tô jogando jogos e tô reclamando, aí o pessoal acha que eu joguei Persona. Sei lá como o pessoal quer argumentar. Argumentação de projeção é porcaria. E aí quando eu pego assim, eu jogo... muito texto, aí Persona, JRPG, acho que é a intencionalidade mesmo, né? São jogos diferentes. Tem os jogos querem ser sisudos, aí vem um jogo textudo. Talvez você só vá ver a beleza de Persona quando você cansar de jogos serem diretos. Muita gente só começou a perceber, isso é bizarro, por exemplo, a beleza de animação 2D e de traços não realistas. Não tô falando só de 2D, eu tô falando de traço não realista no 2D. Quando tá saturada de partículas em filme 3D da Disney, da Pixar. Aí o pessoal foi ver umas fanfic, umas fanarts super estilizadas. Personagens sem anatomia, todo distorcido. Pior que One Piece. E aquilo tava, nossa, que diferente. Nossa, que legal, que divertido. Pra você ver. Acontece. Tem certas coisas que você só dá valor depois que você consome muito do lado oposto. Não são uma entidade de pensamento coletivo, tipo Hive Mind, e a gente nunca vai estar 100% de acordo em nada. Dificilmente você vai achar alguém que tenha exatamente os mesmos gostos que você. Isso é humano. Ainda bem, né? Imagine se o mundo tivesse limitado ao que você gosta, ao que você acha, ao que você vê. Nossa, ia ser insuportável. Digo, dessa auto-inflexão minha própria também. Mas uma quantidade grande de pessoas concordando e passando pra frente que alguma mídia é ruim, e no caso desse vídeo eu tô falando de games, por muitas vezes causou um dano na recepção inicial de diversos títulos que a longo prazo se provaram bons games, enquanto muitos outros... Eu não tenho tanto problema se você, me falando que o jogo é ruim, eu aceitei porque eu não tenho dinheiro pra jogar fora. Mas pessoas que têm acesso pra jogar, ou que poderiam jogar, ou pior, que jogaram uma vez há 10 anos atrás e vem com toda a pompa do mundo, cheio de argumentação, sendo que ele poderia só rejogar recentemente. Eu já vi muito isso. Eu já vi gente falando de filme, dando crítica de filme, sendo que ele tá dando a crítica do filme que ele assistiu há 10 anos atrás. Ou a sua memória é de elefante, ou a sua crítica tá mal embasada. Felizmente nunca conseguiram se recuperar da recepção inicial. Por isso, bora exemplificar alguns cases de sucesso. Aqueles que perseveraram e mudaram a opinião inicial de uma crítica injusta e acabaram recebendo o devido carinho após um tempo do seu lançamento. O já citado e destacado nesse vídeo, Metal Gear Rising: Revengeance, Zelda Wind Waker, Resident Evil 4, DMC e Prey. Pra deixar claro, diferente de No Man's Sky, não joguei nenhum. Ou Cyberpunk 2077, games que chegaram com problemas e levaram um bom tempo com atualizações e correções para recuperarem a confiança. A maioria dos vídeos de jogos que eu assisti eram mais vídeos sobre empresas e histórias de jogos. Então, eu conheço mais a história de Cyberpunk 2077 pela história fora do jogo, No Man's Sky pela história fora do jogo. Eu adoro ver vídeos sobre speedrun, adoro de verdade. Talvez eu até traga aqui, mas como eu te falei, eu não jogo, então não tenho nada a acrescentar. Então, o que eu gosto da cultura de entretenimento baseado em jogos é mais o que circula os jogos do que os jogos. Então, eu faço isso para também não matar minha experiência com os jogos, tão quanto é o que eu tenho mais referência. Pensa do público, esses exemplos aqui chegaram funcionando exatamente como seus criadores queriam. E por outros fatores, a receptividade não foi a esperada. Zelda Wind Waker sofreu críticas pela identidade visual adotada no jogo. O Link Cartoon até hoje divide opinião entre os fãs. E na época, muita gente... Putz, aí é verdade, ó.
Verdade, isso eu vejo muita gente falando. Esperando um novo jogo da série Zelda nos padrões dessa Tech Demo pro GameCube. Esse trailer aqui foi exibido num evento organizado pela própria Nintendo. Como toda Tech Demo, queria mostrar o que seria possível fazer no sistema. E não necessariamente queria dizer que um jogo assim estava sendo criado. Mas na real a Nintendo sabia o que ela estava fazendo aqui. Essa cena do Link lutando contra o Ganondorf vendeu muito GameCube. As pessoas achavam que a próxima aventura da série Zelda iria ser próxima disso aqui. Mas o contraste visual do estilo cartunesco que foi entregue frustrou muita gente. A longo prazo, o Wind Waker não só acabou sendo considerado um dos melhores jogos da série, como Ele tá dando é foda ser um criador de conteúdo ruim iniciante. É exatamente o que eu falei. Percepção de conteúdo que eu falei lá no argumentei lá no comecinho. ele é melhor que a maioria dos jogos da época no GameCube, justamente pelo seu estilo fugir do realismo. Resident Evil 4. Sim, eu disse Resident Evil 4. Lê, por que você acha que 2D envelhece mais, pixel art envelhece mais? É simples. O 3D nessa época era o que dava pra ser concebido artisticamente. O 2D não. É só você pegar a Branca de Neve, meu amigão. Do quão lindo é esse filme até os dias de hoje. Por quê? Era o que os artistas idealizavam e era a experiência que os artistas queriam colocar, que os produtores, que a indústria queria lhe passar. Então, não tem dissonância. Não tem, tipo, essa envelheceu mal. Não, é porque é exatamente a experiência está lá. Não tem um diferente, uma inovação tecnológica para mascarar o que é artístico, o que é de novidade. O que acaba exatamente condicionando a percepção de quando o jogo ele está mais próximo, filme é a mesma coisa, da sua idealização artística, melhor ele fica. Por isso que pixel art vira um estilo de arte e jogo próprio. Mugen, 2D, esse tipo de jogo. Tanto que é o que os jogos indies mais conseguem fazer, quanto é uma identidade visual própria. É até estranho falar que esse jogo sofreu nossa recepção inicial, mas a mudança de tom da série indo mais pra ação, a introdução de uma câmera bem diferente pros padrões da época na indústria e que não era mais fixa como nos outros games da série, além desse jogo aqui ter sido um exclusivo temporário no GameCube, fizeram Resident Evil 4 parecer algo que dava pra chamar de flop. Vocês têm noção do quão surreal é isso? A longo prazo, todo mundo sabe, né? Resident Evil 4, por conta de todas as suas mudanças e implementações, mesmo sofrendo na recepção inicial, acabou entrando no hall da fama dos jogos mais influentes de todos os tempos. DMC. Olha, eu confesso que esse aqui eu nunca entendi. Eu tentei ler algumas discussões pra dar um contexto melhor, mas eu não achei nenhum consenso. Eu vi gente mencionando o fato do game ser um reboot, os personagens serem diferentes, o jogo ser muito fácil e tipo, talvez esse game aqui seja o único que eu posso dizer de fato que eu tava lá e eu não fui uma das pessoas que achou ele ruim. E tá, eu não me lembro de nada da história, mas pra mim é sempre impossível um Devil May Cry ser ruim, contanto que eles me permitam fazer coisas assim. Rápido, você só ganha muito dinheiro porque você é um youtuber. Claro que não. Eu ganho dinheiro na internet muito. A longo prazo, eu percebi que a maior parte do eco das críticas que esse jogo recebeu em relação à sua abordagem e mudanças na narrativa foi diminuindo com o passar dos anos, dando um espaço para as pessoas focarem muito mais na gameplay dele. E, sinceramente, pra mim, sempre foi o ponto forte da série Devil May Cry. Enquanto se eu fosse fazer uma análise bruta, seria dissonância dupla. Como assim dissonância dissonância dupla? A dissonância dupla, ela vem de quando você acaba falhando na comunicação da sua intencionalidade duas vezes com apenas uma ação. Quando você muda o designer de um personagem, o que isso comunica? Quando você muda o ator, quando você muda o designer, character designer, a ambientação, o que isso muda? Quando você vê um jogo, sei lá, tô pensando num jogo mega espalhafatoso, Bayonetta, sei lá, que eu vejo os vídeos. Muita gente olha pra Bayonetta, acha legal, mas acha, essa personagem feminina é muito espalhafatosa, não vou querer jogar. Cria uma barreira de percepção daqueles que não conhecem. Só que aí, eles fazem lá, fazem um reboot da Bayonetta, onde a primeira camada, ela muda muito o visual, ela fica mais norme, fica mais normal, fica mais comum, padronizado. Fica mais percepção comum. Chama atenção de outro público, que eu acho que foi o que eles tentaram fazer, porque o Devil May tinha uma identidade visual do personagem um pouquinho diferente. Talvez, olha, mas não mudou nada no marketing, não mudou nada na identidade visual, mas só por terem mudado o personagem. Ele é de um jeito, foi para outro, pro pessoal mais leigo, mudou a série. Talvez em algo diferente. Antes eu via Devil May Cry só como um espancador de botão, talvez ele mude. Aí foi lá e entregou a mesma coisa. E saudosista. Aí o saudosista saiu do jogo. Vão mudar o meu Devil May Cry, mudaram o ator. Gente, vocês têm noção que já, filmes inteiros floparam porque mudaram o ator? A equipe era a mesma. Os roteiristas eram os mesmos. Os idealizadores eram... Saiu um ator, o pessoal mudou. E eu nem falo por causa de preconceito com o ator, não. É porque um ator passava uma vibe e o outro ator passava a outra. E em vez deles mudarem isso no texto, manteve... O pessoal não teve desimpatia, não viu o mesmo personagem. Você imagina isso em games. Pode ser isso? Pode ser? Pode não ser. Já falei, tô palpitando aqui pelo que parece.
Quanto ao Prey, da lista de exemplos que eu dei, esse eu ainda não joguei. E até onde eu sei, nada disso era pra rimar intencionalmente. Baseado no vídeo do meu mano Fuji, do canal Gamera, a manipulação das notas de jogos, o game que hoje é visto como um título que reapresentou o gênero Immersive Sim pra nova geração, sofreu com uma confusão generalizada no seu lançamento, com responsabilidade total da Bethesda. O setor de marketing não soube comunicar o que de fato era o jogo desenvolvido pela Arkane com responsabilidade total da Bethesda. A distribuição de keys para avaliação rolou faltando 6 horas pro jogo ser lançado, e isso fez muitos reviewers darem nota baixa pro jogo sem experienciar ele com calma e por completo, com responsabilidade total da Bethesda. E eu acho que vocês já entenderam, né? A Bethesda destruiu qualquer chance desse jogo aqui ser bem recebido e fazer sucesso logo no lançamento. Existem muitos outros jogos bons que tiveram uma péssima recepção, mas eu acredito que esses 4 que eu exemplifiquei sumarizam muito bem os principais motivos que fazem um bom jogo ser mal recebido. Desaprovação da ideia conceitual ou artística do game, introdução de mecânicas novas e diferentes, mudanças nos personagens ou na história, falha de comunicação e negligência do marketing. Mais uma vez, é óbvio que existem mais motivos, mas quase sempre a gente vai identificar uma dessas coisas quando um bom jogo não é bem recebido. E já tendo entendido um pouquinho de como e por que isso rola, agora eu quero falar um pouco mais sobre o momento em que o público começa a perceber a injustiça. Aquele jogo que ficou com fama de ruim é na verdade bom. Focar um pouco mais em saber quando é o momento da virada. Bom, o momento da virada, pelo menos na sua carreira, pode ser agora, com os cursos da EPAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Sobre o ponto de virada em relação à percepção do público que modifica a recepção que um game teve, não é à toa que eu escolhi destacar o Metal Gear Rising nesse vídeo. Inclusive, muito obrigado aos queridos Luan Gameplay e ao MF que participaram da dublagem lá no começo. Enfim, eu não só considero o Metal Gear Rising como o melhor exemplo dessa mudança de percepção que acontece no público, como também o jogo mais irônico a ter sofrido com esse processo. Eu digo isso por causa desse personagem, o Monsoon. Dentro da proposta de gameplay, o Monsoon é um boss que tá ali pra ser a linha do jogo em que você definitivamente aprende a dar parry em Metal Gear Rising. Esse é o motivo de muita gente, inclusive... Isso, nossa, foi o que eu falei lá no começo do vídeo, pô. Esse boss, ele é um filho de uma égua. Porque... tudo que você faz não funciona nele. Você tem noção que eu tava me divertindo cortando todo mundo no jogo. Isso que era divertido. Aí chega esse filho da mãe que basicamente não é cortado. E odiar essa luta aqui. Muita gente inclusive parou de jogar quando chegou no Monsoon. E na real até dá pra passar por ele sem usar parry. Mas se você não aprender de vez nessa luta, o jogo daqui pra frente vai se tornar uma experiência insuportável. Mas enfim, a função do Monsoon pra gameplay é essa: ensinar de vez o jogador a dar parry. Só que em relação à narrativa, antes de enfrentar ele, o cara solta um discurso bem filosófico sobre como ele enxerga a função que a cultura dos memes desempenha na nossa sociedade. Ele explica que os memes, de uma maneira não literal, têm uma capacidade comparável ao DNA humano. Na real, na frase exata, ele diz que os memes são o DNA da alma, em sentido de que carregam informações que são passadas pra frente de uma maneira quase orgânica no curso da natureza. Segundo ele, os memes existem pra passar uma mensagem ou uma informação pra maior quantidade de pessoas possível, tornando essas pessoas portadoras das mensagens que os memes carregam, independente de quais sejam essas mensagens. Esse modo de encarar os memes não só é extremamente interessante, como tem um ponto muito válido a respeito de como que a cultura deles é tão presente na nossa sociedade, que muitas vezes a gente nem se questiona mais o tipo de mensagem que alguns deles têm, porque no fim das contas, eles são só memes. Se eles estão levando consigo uma mensagem... mais ou menos, porque às vezes a mensagem não importa. Ressignificação simbólica, distorceram símbolos que tinham milênios de história, vivência, cultura, impacto social e cultural, distorceram. E hoje você vai preso e até apanha se você usar qualquer um desses símbolos que foi usado por, sei lá, 5 anos na Segunda Guerra, você sabe do que eu estou falando. E hoje em dia, símbolos com milênios, décadas e décadas de história, muito mais material bibliográfico sobre, esculturas com milhares de anos, você não pode usar porque foi usado 5 anos por um bando de filho da... Você me entendeu? Então, é que a questão do meme, símbolo e tal, é que ela é tão orgânica e assim, move tanto que não tem... É tipo tentar segurar água, só não dá. E se você tenta evaporar ou congelar, já não é mais água, já não é mais meme. O que torna o meme, o que torna certos aspectos da cultura, aspectos de cultura, é exatamente esse não controle. Que se você tenta controlar, você transforma em outra coisa. E às vezes bem perigosa, mais perigosa do que o seu possível medo que você tinha em tal símbolo tá tentando subir. De felicidade, de humor, de protesto, medo, inveja, de ganância ou ódio, as pessoas passam pra frente, porque são memes, e os memes são feitos pra isso. Eu fico muito impressionado desse discurso ter sido criado por Monsoon num jogo de 2013 e que começou a ser desenvolvido ali em 2009. Então digamos por segurança que essa visão sobre os memes foi baseada na internet de 2010. E assim, eu não tenho como saber qual é a idade de você que tá assistindo isso, mas os memes há 14 anos atrás eram basicamente um bando de carinhas. Ou então fotos com texto escrito em fonte impact branca e contorno preto. E isso aqui é algo... Isso não é inferior nem superior ao que a gente faz hoje. O shitpost, ele nasceu pela banalização, pela falta de criatividade. Cansou fazer coisa muito diferente, porque já tinha uma enxurrada, qualquer ideia que você fizesse já tinha feito antes. E como quem faz é jovem e não tem tanta experiência, não estuda sobre humor e essas coisas, começaram a usar o humor de bizarrice, o humor de nonsenso. Antigamente, o humor era um humor de identificação. Principalmente aqui no Brasil, a lá Chaves. Você sabia do que ia se tornar e você só ria porque você conseguia prever. Ou seja, memes há 10 anos e memes hoje em dia estruturalmente são diferentes, mas a sua intencionalidade social, que é o que está sendo analisado aí, é a mesma, por incrível que pareça. Claro que não seria a mesma análise hoje ou ontem. Você ter 2 anos de estudo, 2 anos de material para ver as mudanças é muito diferente de você ter 10 anos de material. Não diminui, né? Diminui um pouquinho, só não apaga o esforço do jogo. Só dá uma diminuída. Porque não é como se fossem
mundos diferentes, se manifestam de completamente diferente. O humor é completamente diferente, porque é um humor extremamente reativo, é um humor de bolha, é um humor moldável. Mas se fosse um DNA, o DNA é o mesmo, só tá lá mudando algumas estruturas. Anos-luz de distância da completa tempestade de shitposts paradas com um contexto extremamente específico de humor nonsense que é a internet hoje em dia. E quanto à parte irônica desse game aqui ter entendido e previsto o comportamento dessa cultura de internet, é que foi literalmente os memes que fizeram muitas pessoas dar uma nova chance pra ele. Eu não sei quantos memes de Metal Gear Rising Status eu poderia colocar aqui. Provavelmente uma quantidade que faria esse vídeo durar o dobro do que eu planejo. E eu também não sei quantas vezes eu ri por ser Porque ele é muito expressivo, esse jogo. Ele nasceu pelo contrassenso dos jogos realistas, basicamente, né? Lê, isso é universal? Óbvio que não, gente. Pelo amor de Deus, a internet. Quando eu falo ele nasce, é uma das alternativas. Não quero ter que ficar colocando disclaimer. Eu já faço isso, mas como os jogos estavam ficando muito realistas, o pessoal começou a olhar pro passado. E como existe o saudosismo, e sempre vai existir, não adianta, o pessoal começou a olhar pro passado. Cara, o que tá me dando hoje não me satisfaz. Vamos olhar pro passado. Aí temos lá realismo, pelo, e eu nem falo de realismo em visual, realismo em narrativa, em fala, em expressões, em forma de lutar. A gente não tem mais um Ashura, a gente não tem mais megas explosões. Hoje em dia, quase todo herói tá morrendo com tiro, pô. Ou deveria morrer com tiro. Você me entendeu do que eu tô querendo dizer, né? Aquela cena do Resident Evil do cara tirando a mãe e colando de novo foi foda. Aí foi. Quando eu tô falando, a gente tá destruindo o planeta, né? Pelo menos na cultura mais ocidental, no grosso dos games. Aí você vai pra Metal Gear, que ele tem uma identidade visual muito própria. Você não vê a realidade, você vê Metal Gear. Você vê Metal Gear, olha pra realidade, pega, eu gosto disso, agora isso sou eu. Você não vê a realidade e tenta se transformar para se transvestir de realidade, que é o que muitos jogos fazem hoje em dia. Red Dead Redemption faz, God of War faz, salvo lá dentro da narrativa dele, faz isso também. Então quando você pega no macro, que é o que eu mais faço hoje em dia, não jogo infelizmente, você pega no macro, aí você vai lá, volta pro passado e pega o Metal Gear. Pega a forma extremamente, o cara super musculoso lutando, super espalhafatoso, super diferente, uma identidade visual única. Alinha isso ao jogo ser realmente divertido, coloca a criatividade ou o senso de humor jovem, acabou. Surpreendido com o senador Armstrong surgindo do nada, num vídeo aleatório, dando um soco no Raiden e falando: Slippery little bastard! Eu amo todos os memes de Metal Gear Rising, e eu amo o fato deles terem ficado populares a ponto de me fazer jogar um dos melhores jogos que eu já joguei. É uma pena que tenha demorado tanto para as pessoas darem o valor que esse game merece. Mas a ironia de como isso veio acontecer, sabendo do significado profundo que os memes têm no jogo, é de certa forma até bonito, no mínimo poético. E eu esperava que esse movimento que reconheceu como esse jogo é bom, tivesse sido forte o suficiente pra gente ter uma sequência, ou pelo menos um remasterzinho. Será que tem legendado? Porque se pá, esse vídeo tá me deixando tão nostálgico que eu acho que eu vou querer jogar ele legendado, oficial. Será? Eu compro, se sobrar dinheiro. Vocês já devem estar cansados de saber que por muito tempo os filmes foram a mídia mais comparada com os games. Existia até uma certa rivalidade em relação a qual deles lucrava mais no mercado de entretenimento. E essa discussão rolou até o ponto em que os games ultrapassaram o valor da indústria da música, porque pouco tempo depois os games também ultrapassaram o valor da indústria do cinema. E hoje em dia, o mercado de games vale mais do que a indústria da música e do cinema juntas. Só que mesmo superando o valor agregado de mercado, eu acho que por ser uma mídia mais nova, a maneira com a qual a gente avalia, consome e forma opinião a respeito de games poderia e deveria ser um pouco menos imediatista. E nesse ponto, a gente ainda poderia aprender uma ou duas coisas com a TV e... Oxe, não, TV é a mesma coisa, muda nada. Nada. É que games, por ser mais reativo e ter bases de bolhas muito mais ativas, porque por causa do jogo, só dói mais. Mas não é... Na verdade, dado aqui a filmes, TV tá muito mais tempo, só pela bolha, aquela bolha média serem semelhantes mostra a qualidade extrema que os jogadores de jogos têm. Pô, é 1920, uma tradição muito maior. Muito. Games já estão maturados, mas ainda assim tem muito menos tempo. É um quê de inovação muito maior. Então, dado, só por você poder comparar o público médio que joga gamer e o público médio cinéfilo, já mostra que tem algo muito diferente nos games, porque é muito menos tempo, é uma indústria diferente, uma indústria com linguagem visual diferente. O que acontece mesmo é porque é o padrão das pessoas. É assim que as pessoas fazem. Eu sou ignorante nos jogos. Eu acabei de falar que eu tive um preconceito com os primeiros Metal Gears por causa do Metal Gear Rising. Eu moldei a minha percepção de Metal Gear num jogo muito diferente. Ao ponto que muita gente me vê até como um problema. Esse cara aí vai distorcer o que é Metal Gear. Aí o meu Metal Gear que eu gosto vai deixar de existir para ter só o Metal Gear Rising. Tá vendo como é que as coisas mudam? Então, não tem muito do que aprender, não. Tem que aprender consigo mesmo, não com games. Mas acho que
Se fosse exemplificar ou argumentar, usar cinema é muito melhor, porque cinema tem, por exemplo, voltar para Souls-like de novo, nossa, você se diverte jogando um jogo que você só morre, você só se frustra. Nossa, grande diversão. Aí eu pergunto, você se diverte assistindo um filme de suspense? Você se diverte vendo um filme de terror? Se você tem algum tipo de gosto dissonante com o querer básico, do querer comum, você deveria entender um cara que joga Souls-like. A diversão não está vinculada apenas a, entre aspas, sentimentos positivos. A diversão está acionada a você ter uma experiência nova, diferente, ou você ressignificar, ter uma experiência. É muito bizarro, porque eu poderia comparar Souls-like à academia. Puxar ferro não é difícil. Às vezes é divertido você ter a sensação de estar na academia, a sensação de ter a melhora no seu corpo, ou ter a melhora no jogo, ou simplesmente ter um estilo de vida, um estilo de vivência, um estilo de gameplay diferente. É porque Souls-like, ele é o diferente único que virou mainstream, basicamente. Só que ele virou um mainstream e é aquele mainstream entre aspas, sabe? Eu vou usar aqui a argumentação que eu tive lá no comecinho. Eu gostei de um jogo, mas gostei tanto de um jogo que eu tava traduzindo o jogo na mão, pegando o livrinho e traduzindo. Você acha que o meu gostar é o mesmo gostar do Tucas, do jogo? Não, porque são gostares diferentes, porque ele é uma pessoa diferente, eu sou uma pessoa diferente. Mas o que significa? O que significa? Que eu tive um gostar muito mais intenso com esse jogo, seja pelo mérito do jogo ou não, do que o Tuca. Tá, Lê, então o que isso significa? Que existem pessoas que gostam e pessoas que amam. E pessoas que gostam vão argumentar com uma coisa. Tem gente que joga Souls-like pra se sentir fodão. Para falar, olha, zerei isso aqui. Tem gente que joga Souls-like pela experiência. A experiência de ficar frustrado, bravo, desesperançoso. Pegar no controle e continuar tentando. Pela experiência de treinar. Pela experiência de ver um jogo extremamente bonito. Pela ter a experiência idealizada por outro artista. Metodicamente, artista. Por aí vai. Eu lembro de uma vez que eu tava numa das minhas exposições de arte. Tava com algumas fotos que eu tirei. E chegou uma moça. Olha, você é novo, sou novo. Nossa, eu sou designer. 20 anos, sei lá. Um ano pra caraca. Acho que ela tinha mais anos na área do que eu, de vida. Tadinha dela. E ela, não, gostei, tô vendo, tem talento. Boas fotos, mesmo com um equipamento não profissional. Você tirou com foto com o celular, não é coisa de fotógrafo, né? Mas acho que você tem talento. Dica, não era foto com fotografia, não era foto com celular. Mas olha, tá vendo essa foto? Olha essa foto. Ela não tá tão bem enquadrada. Ela não tá tão bem seguindo as regras, tal. Eu fui metendo um monte de regrinha que eu conhecia. Aí a pessoa me dando carteirada. Aí eu perguntei pra ela, senhora, você leu o tema das minhas fotografias? Li. Qual é o tema? Falou. Ok, isso é o que tá escrito lá. Aí eu admito que eu fui meio babaca com ela, né? Você leu o tema? Como é o tema? Aí ela deu uma travada. Aí ela foi perceber que essas regras que ela estava citando, que ela conhece, que ela usa, a cada foto da galeria estava sendo ignorada. Então tinha um enquadramento, tinha outro enquadramento, tinha outro enquadramento, tinha outro enquadramento. Porque o tema da minha exposição era o saber que te liberta do saber. Quanto menos eu conhecia, mais eu seguia. Quanto mais eu conheço, menos eu sigo. Ela ficou gaguejando e foi embora. Por que você está contando essa história? Não é porque uma pessoa entende, a pessoa joga, que ela realmente entende. A pessoa provavelmente sabia muito mais de designer do que eu, sim, mas ela não teve a paciência, nem talvez a hombridade, de ler e tentar entender. Então, se não há a tentativa de entender, não importa o quão inteligente você seja, você vai passar vergonha porque você vai agir igual ignorante. Porque o ignorante parte exatamente de não saber, e o não saber do ignorante, mas ele nunca tentar. Tá vendo o ponto? Do que é público, do que é percepção. Aí você fala lá pro pessoal lá em 2010, o pessoal só queria um Metal Gear padrão, recebendo um Metal Gear diferente. Você vai dizer que eles estão errados? Você poderia dizer que eles estavam sendo injustos, egoístas, ou até mesmo, cara, dá uma chance. Pode, dá. Mas é porque é a vida de alguém, é o sustento de alguém, é a marca de alguém, fato. Mas é a experiência de uma pessoa, é o dinheiro de uma pessoa, é o tempo de outra pessoa. E se você quiser racionalizar ou emocionalizar, o indivíduo ganha sempre.
pelo menos nas suas experiências individuais. Complicou, né? Muito mais complexo. E o cinema. E eu acho que o exemplo mais prático do que eu tô tentando falar é o filme Blade Runner de 1982. E quem consome conteúdos relacionados a cinema aqui no YouTube provavelmente já sabe disso, mas a recepção inicial desse filme foi uma verdadeira bosta, por causa do nosso amiguinho chamado Marketing Confuso, que anunciou esse filme como se ele fosse de ação desenfreada, com temática de ficção científica, e juntamente com o nosso grande camarada chamado Estúdio Intrometido, que fez um corte e edição super confusos porque achou que o público americano era burro demais pra entender o filme, conseguiram entregar um verdadeiro flop. Blade Runner foi muito mal na sua recepção, não só com a crítica especializada, mas também com o público, o que consequentemente acabou. Esse estúdio intrometido é quem quer colocar modo fácil num Souls-like. Se eu fosse fazer um paralelo mais direto. São pessoas que não entendem, mas elas têm tanta certeza que elas não conseguem tomar uma racionalidade passional. E elas agem com Souls-like, por exemplo, como se o Souls-like fosse... Nossa, eu vou estar perdendo tanto jogando Souls-like. Sendo que é só um jogo diferente no meio da indústria inteira. E não quer dizer que você não tem capacidade. Acabou refletindo na sua bilheteria. E esse cenário só foi mudar a longo prazo quando a versão Director's Cut do filme foi disponibilizada em 92. Aqui, quando Ridley Scott finalmente conseguiu entregar e comercializar um corte do filme que realmente contava a ideia que ele tinha em mente desde o começo, é que o Blade Runner fez se tornar um clássico cult que impactou de inúmeras maneiras a cultura pop e virou referência pro gênero cyberpunk. Olha, eu não tô fazendo esse paralelo querendo dizer que no futuro a gente vai olhar pra Marvel Avengers e falar, nossa, esse jogo aqui era bom e a gente foi injusto com ele. Não é toda a mídia que existe que vai ter uma síndrome de Van Gogh, que nunca conseguiu ter sucesso enquanto tava... Perfeito. Essa ressignificação não é tipo, nunca se sabe o futuro, então trate todo o jogo com um potencial. Se você viver infinitamente, talvez isso seja bom pra você, mas você não vive infinitamente, você não tem dinheiro infinito, você não tem tempo infinito. Então você tem que sim, o que você pode fazer é, tenha os seus padrões, suas éticas, os seus gostos, a sua inclinação bem definida, para você ser o menos injusto possível. Não ser injusto, o menos injusto possível. Você fala, esse jogo é uma porcaria. Por quê? Tem problema de mecânica, estabilidade, proposta, key de arte. Não, eu só joguei e não gostei. Mas por que você não gostou? Não me importa, não quero te dizer do porquê eu não gostei. Tá vendo a diferença? Será que as pessoas que não gostaram do Metal Gear Rising, se você fosse apertando ela, porque infelizmente a maioria desses debates eu nunca tive, porque eu nunca me importei, fosse apertando a argumentação é, não terminaria eu só queria um repeteco do meu Metal Gear. Você acha isso justo, esse tipo de coisa, pra falar que algo é ruim pra todo mundo? Ou que, não tem uma história profunda. Metal Gear não é pra se divertir, é pra ter uma história, trama, política, tal. E esse que maneirístico desse tipo de filme estraga e você não consegue ter a noção. Então, ele ser divertido apaga a minha sensação de algo sério, tá bom? Problema seu do jogo. Ele falha ou não? Um jogo que você quer ser divertido, é divertido, consegue ser divertido, só que você joga o jogo e não queria se divertir e o erro tá na onde? É muito diferente eu pegar um Patos da Illumination, que é só um filme clichê, padrão, e um Minions 3, que é também clichê, padrão, só que ruim, mal feito, mal estruturado. Olha a diferença. Tá vendo a diferença? Eu posso falar, é ruim. Minions 3. Eu posso falar, é medíocre. E por ser medíocre, eu acho ruim. Patos da Illumination. Tava vivo e daí quando morreu todo mundo começou a valorizar as obras do cara. Certas coisas são irreparáveis e a gente consegue perceber que são ruins desde o começo. Mas... Van Gogh é meio marketing, tá? Avisando aí pro Tucas, é meio marketing. Van Gogh é mais a prova que, se você for um bom artista, o que lhe falta é holofote. Infelizmente. Nossos olhos não conseguem ver o fim do mundo. Então nós só conseguimos valorizar aquilo que está no nosso horizonte. E não existe arte que não exista, mas pode existir arte que não existe. Um quadro de arte é um quadro de arte, mesmo que o único que o veja seja o artista. E depois esse pedaço de arte caia no mar e fique lá no mar o resto da eternidade. Ele ainda vai ser arte. Mas o que acontece é que existe a arte de fazer e a arte de sentir. E para você sentir uma arte, você precisa conhecer. E para muitas pessoas, uma ilustração não é impactante o suficiente. Não à toa que as maiores obras de arte, modernas ou pós-modernas, por povão, são aquelas com, ironicamente, boas histórias, que dão belas histórias, seja Mona Lisa ou o próprio Van Gogh. Ao ponto que você olha para as obras de Van Gogh e não vê a obra de Van Gogh, vê a expressão de Van Gogh. Um pouco diferente, mas isso é muito diferente. Jogos que a gente consegue perceber que tem um certo valor de produção e que ao menos tentam entregar algo disruptivo, provavelmente com o passar do tempo vão atrair a atenção de pessoas que, num primeiro momento, não se sentiram atraídas por eles. E aí a tendência vai ser esses jogos receberem uma onda de segundas chances. Eu tô vendo isso acontecer agora, por exemplo, com Death Stranding, que eu realmente... E questão de jogos, isso é questão de gameplay. Eu já vi gente literal falando, antigamente
tinha o controle durão. E a pessoa fala, não, eu gosto desse controle durão. Controle duro, mira ruim é bom, porque aí você tem que se adaptar ao controle, tal. Aí para essa pessoa, os controles mais responsivos dos dias de hoje é ruim. Olha que bizarro. O que acontece é que boa parte do que é bom e ruim na indústria vem da relação público-arte. O autor quer que uma obra seja uma nota 8 de dificuldade para o máximo de número de pessoas possível, que às vezes faz ele fazer uma obra extremamente clichê. Ou um autor, ele queria fazer um jogo de tiro, aí faz um jogo de tiro, falha nas mecânicas e melhora nas próximas mecânicas. Mas talvez alguém que jogou o primeiro jogo gostou da primeira mecânica. Jogou de corrida, tem muito isso, da responsabilidade. Jogo de corrida, eu joguei muito Need for Speed Underground. Zerei nenhuma vez, mas joguei bastante. Need for Speed Underground, Carbon e Midnight Club. Eu gostava, porque Midnight Club dá pra dar uns drifts de maneiro, tá bom? Que acaba gerando exatamente esse tipo de percepção. Não é tão comum assim, que acaba mudando a percepção. Então muita gente, então você pode ter noção que o gamer médio acabou nessa época, acho que até hoje em dia, se condicionando a o jogo precisa ter mecânicas que se adaptem a mim. Não eu que tenho que me adaptar à mecânica do jogo. O God of War tem modo cinemática. Pô. God of War 2, 2018, 2018. Ah, eu joguei o 2018 também, o God of War. Só não lembro se foi todo. Eu cheguei a um ponto que eu dei uma tiltada. Do 18 e o Ragnarok na casa de amigo. E aí quando você pega jogos que eles veem, ó, padrão da indústria. Facilita tudo pelo cliente. O cliente é Deus. Faz tudo pelo cliente. Aí vem alguns jogos que decidem, cara, e se a gente não tratar o cliente como Deus, e sim ele como um usuário que tá vindo aqui? Não é porque ele pagou, é Deus, ele tá pagando por uma experiência. E a experiência vai ser ele tá aqui, ó. Toma, nesse mundo, se vira. Pode ser. E talvez isso não seja para todo mundo. Mas é 8 bilhões de pessoas, né? Acho que talvez ele consiga, se ele for bem feito artisticamente, bem feito na sua gameplay, ele consiga vender para se pagar. Dá um pouquinho de lucro. Realmente não considero um jogo ruim, apesar de eu ter zoado ele várias vezes aqui no canal. E mesmo que em algum momento eu tivesse considerado esse jogo ruim, esse é justamente o ponto do vídeo. Ele é um jogo que muita gente tentou jogar ele em outra vibe durante a pandemia e acabou dropando. Só que agora tá rejogando e conseguindo ter uma experiência que naquela época não conseguiu ter. E mesmo comigo zoando essa proposta de gameplay aparentemente monótona que ele tem de simulador de carteiro, sabendo que tanta gente conseguiu dar uma segunda chance e se imergiu e entendeu a proposta do game a ponto de gostar dele, eu confesso que eu fico com vontade de tentar jogar isso aqui mais uma vez. Que é difícil explicar como a gente recebe e avalia mídias destinadas ao entretenimento em cada época. Fazendo esse vídeo aqui, diversas vezes eu pensei o quanto que o fator nostalgia não acaba pesando nesse revisionismo de receptividade. Eu sempre gostei muito de futebol e na minha época a moda era todo mundo falar mal do Galvão Bueno. Cala a boca, Galvão era basicamente um mantra entre a galera que assistia futebol. Só que com o passar do tempo, essa receptividade foi mudando da água pro vinho. Hoje eu vejo muita gente sentindo falta de ouvir a narração do Galvão nas transmissões e eu particularmente fico bolado de saber que eu não vou mais ver ele narrando uma Copa do Mundo. O cara sempre foi bom e a gente não deu valor? Ou é só a nostalgia por ter perdido algo que a gente sempre teve e agora não vai ter mais? Eu acho que não existe uma resposta exata pra isso. Só que talvez não ter uma ótica tão imediatista pras coisas que a gente consome parece ser a chave pra conseguir aproveitar mais as coisas que são entregues pra gente no presente. Pensar em tudo isso nesses games que foram injustiçados com a sua receptividade, mas que conseguiram criar uma reputação a longo prazo e de certa maneira até se provar como jogos à frente do seu... Talvez você tentar fazer um detox da opinião alheia, só talvez, ou você ser mais racional e consumir pessoas que você ache interessante, pessoas que têm gostos parecidos com você, ou que lhe conheçam, talvez, porque no final o problema é você, vai dizer que não. Seu tempo, eu penso quantas vezes que eu já posso ter criticado mídias exatamente assim, cometendo uma injustiça. E eu acho que é exatamente essa lição que eu vou ter comigo daqui pra frente. Talvez o jogo não seja ruim, só não é o momento de você gostar dele, hein? E aí, bicha? Mas calma lá também, né? Mas e aí, na sua opinião, qual é o jogo mais injustiçado pela recepção da galera e que merece uma segunda chance? Conta pra mim aqui embaixo nos comentários. Mas aproveita e lê também o comentário das outras pessoas pra poder ver quais jogos eles estão dizendo. Sei lá, quem sabe a gente até inicia um movimento pra resgatar um jogo injustiçado. Baseado no que eu aprendi, é só escolher um jogo e começar a fazer uma porrada de memes. Como sempre, eu agradeço demais aos apoiadores da nossa campanha do Apoia-se que estão aparecendo aqui do lado. São esses nomes aqui que possibilitam que eu tenha tranquilidade pra poder prosseguir com as produções do canal. Você também pode me apoiar a partir de R$3 por mês e concorrer a R$450 a gift cards pra qualquer plataforma da sua preferência. O sorteio vai rolar se a gente atingir 200 apoiadores. Link da campanha disponível aqui na descrição. Aqui quem fala é o Tucas, me segue aí no Instagram e no Twitter e a gente se encontra no próximo. Então, né, o vídeo já ficou gigante, mas então pra colocar que a gente deveria ser menos imediatista, cara, eu acho que não adianta querer ser menos imediatista, mas o problema é, esse vídeo talvez não chegue no cerne do problema. Porque pensa, imagine pessoas que argumentam que eu falei mal de Divertidamente e as pessoas me chamaram, nossa, você é muito, tá exigindo demais de um filme infantil. Nesse mesmo comentário, no comentário seguinte, eu tinha colocado uma teoria, uma interpretação bem profunda sobre o filme Divertidamente, bem profunda questão na visão da pessoa. E ela falou, nossa, você viaja muito, é só um filme infantil, você tá vendo coisa onde não tem. Você tá vendo que quando a pessoa ela
é injusta, ela vive de maneira injusta e ela não vai fazer essa reflexão, a menos que isso aconteça com ela. O que vai acontecer no bruto é, quem vai concordar com esse vídeo já estava predisposto a concordar. Eu que gostei, eu que cliquei no vídeo, já gostava do vídeo do Metal Gear Rising. A questão de ser injusto é você não conseguir, por questão sua, ver a proposta e falar que é ruim ou que a proposta não foi bem executada. Porque o problema é, que moral eu tenho para falar que um filme de terror é bom ou ruim se eu não gosto de terror nenhuma? Esse é o ponto. As pessoas talvez deveriam ser mais humildes. Eu acho que as pessoas deveriam ser mais elas, entenderem a si mesmas e consumirem as coisas com mais responsabilidade. Porque se você sabe que você é altamente influenciável, ou pior, você não sabe, talvez você jogar o jogo antes de ver o vídeo do seu youtuber favorito te ajude. Só um pouquinho. Só talvez você se conhecer, você indivíduo que está assistindo o vídeo, te ajude muito mais do que tentar mudar toda a indústria. Se você gosta de um jogo e você vê pessoas falando mal de alguma coisa desse jogo, você fica bravinho e quer ir lá xingar a pessoa, talvez, por uma questão sua, você não devesse ver pessoas falando mal do seu jogo, porque você é muito emocionado. Acaba acontecendo isso mesmo, tá bom? Acho que eu falei que eu tinha que falar. O vídeo ficou gigante de novo. Espero que eu consiga diminuir um pouco esse vídeo. Mas só dando um disclaimer aqui, tá? Gente, existe o botão assistir mais tarde. Você pode pegar vídeos que você quer assistir depois e colocar numa planilha. Se conheçam, se investiguem, tá bom? Que talvez vocês vão conseguir diminuir essas pseudo-injustiças que o Tucas está falando. Porque se você não consegue filtrar as indicações, você vai ser manipulado por essas indicações. Porque não importa o quão bem avaliado seja o avaliador, não importa. Ainda é ele falando e ele consumindo. Não é você. Mesmo que todo indivíduo seja essencialmente, completamente igual de capacidades, as suas manifestações são infinitas. Então, mesmo que você tenha se juntou com pessoas iguais a você, cada pessoa, cada indivíduo é completamente, substancialmente diferente, tá bom? Então você não precisa ficar, oh meu Deus, eu não vou falar mal mais de nada. Porque até, não, eu me sentiria mal se eu falasse que um filme de terror é ruim. Porque eu não tenho nem arcabouço para embasar a minha argumentação. Nem para embasar o que eu tô falando. Mas eu já conheço um pouquinho de animação. Posso falar, eu não gostei disso dessa animação, não gostei disso, igual eu fiz com Divertidamente 2. E mesmo que eu tiver errado, Lê, você errou. Eu assisti e não gostei. Eu joguei e não gostei. Talvez na minha segunda assistida eu goste mais. Talvez na minha segunda jogada eu goste mais. Na minha primeira jogada. O meu sentimento foi esse. Só que o problema é que talvez o que você sentiu não foi o seu sentimento. O meu eu garanto. Mas será que foi o sentimento do seu youtuber? O sentimento da notinha lá no site? Será que só não foi um hype não correspondido? Será que foi pouco hype? Ou será que foi muito hype? Não tem como saber. Só você tem esse poder. Obrigado, falou.